Bom dia, pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Galerinha, seguinte, nós agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Físico-Química no segundo ano e nós vamos falar agora das propriedades coligativas. Galera, qual é a origem do termo coligativo? Simples, ligado, junto, né? Como é que a gente forma uma solução? Nós temos o solvente universal, que é a água, e temos o soluto. Esse soluto, ele é dissolvido na água. Quando a água vem, que tem a sua polaridade, separa a parte positiva e negativa do sal, que está se dissolvendo para formar a solução, que a nível macroscópico para a gente é uma mistura totalmente homogênea, a gente tem que ter em mente o seguinte, que existe uma energia formada na ligação entre a água e a partícula do soluto que ela dissolveu. Vamos congelar esse conceito, pessoal? Que mais para frente vocês vão ver que isso aí vai ter um sentido, né? Vai ter uma razão de ser de eu estar falando isso aí. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, grava agora esse conceito, que na próxima aula que eu vou gravar eu já vou voltar nisso. Pensa na água pura e na água que tem soluto. Qual que está mais livre na sua opinião? Você para, analisa, né? Professor Valverde, a que está mais livre é a água pura. Não seria lógico pensar isso aí? Porque a outra está ligada a uma outra substância. Então, congela isso aí. Então, galerinha, o que vem sem as propriedades coligativas? Nós podemos encontrar na literatura algumas definições, mas eu acho que talvez a que fique melhor é você dizer o seguinte: propriedade coligativa é o estudo na variação das propriedades do solvente puro quando eu adiciono um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? Aquele que não se evapora. Ok, pessoal? Então, quais são os grandes grupos de propriedades coligativas? Nós teríamos 4, né? Mas nós vamos estudar 3: a pressão máxima de vapor, a questão quanto à temperatura de ebulição e a questão quanto à temperatura de congelamento. Existe também a osmose, que vocês veem muito em biologia, né? Você tem uma diferença de concentração e aí você tem uma migração de água, de onde tem mais para onde tem menos, certinho? Então, primeiro que nós vamos falar, galerinha, é a pressão máxima de vapor. O que vem ser a pressão máxima de vapor? Vocês já notaram que quando você coloca uma roupa que sai da máquina de lavar no varal, depois de um certo tempo a roupa não está seca? Por que a roupa está seca? Porque aquela água residual que estava na roupa que foi lavada, que saiu da máquina ou de um tanque, ela acaba se evaporando. Ué, professor Valverde, que estranho, água entre ebulição a 100 graus Celsius, em ebulição, mas ela pode evaporar muito antes disso. Daí o termo pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor, galerinha, é a pressão máxima que um líquido, ele quando evapora, ele passa a exercer, tá? Você tem a fase líquida, parte desse líquido ele vai se perdendo, ele passa por uma outra fase, que é a fase de vapor ou a fase gasosa, e esses vapores exercem uma pressão, tá joia? E do que dependeria essa pressão máxima de vapor? Essa pressão máxima de vapor, galera, depende principalmente da temperatura, tá? Como nós vamos ver aqui. Então, definição disso aqui, da pressão máxima de vapor. Então, o primeiro tópico que a gente vai focar bastante é que a pressão máxima de vapor varia com a temperatura. Tudo bem, mas varia de que forma com a temperatura? Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, a gente também pode pensar na pressão máxima de vapor como o seguinte: bom, professor Valverde, falou disso aí, mas nós estamos falando de solventes diferentes. Embora o solvente universal seja água, ela não é o único solvente disponível. Fato, né? O solvente é aquela substância que se encontra em uma proporção. Aqui no nosso curso a gente tratou como água. A gente pode definir também, pessoal, a pressão máxima de vapor como a facilidade que o líquido tem para passar para a fase de vapor, certinho? E professor Valverde, deu lá na minha cabeça, calma, não criemos pânico, não é? Vamos devagar. Pessoal, o que é ebulição? Quando é que acontece a ebulição? Quando a pressão máxima de vapor se igualar à pressão atmosférica local a uma dada temperatura. Tá joia? E aí, professor, essa pressão máxima de vapor tem algum estudo empírico? O que é o empírico, galera? O empírico é aquele que foi feito experimentalmente e a partir da observação desses dados nós podemos levantar, por exemplo, os gráficos, né? Que é um meio visual que a gente usa da matemática. Se a gente fosse analisar a água pura, o que acontece? Esse tem um comportamento o quê? Crescente a pressão máxima de vapor. O que significa isso? Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Então vamos procurar entender isso. Por que conforme eu aumento a temperatura, a pressão máxima de vapor aumenta?
porque eu vou aumentar a agitação das moléculas, fazer com que os choques entre as moléculas na fase líquida seja mais provável, e dessa pancada aqui, o líquido passa a fase vapor. Belezinha? Então eu posso dizer o seguinte, essa questão já caiu em vestibular. Conforme aumenta a temperatura, mais rápido o líquido vira vapor e maior vai ser a minha velocidade de evaporação. Beleza? Daqui a pouco a gente volta.